Fala pessoal, tudo bem? JP Castilhos aqui para mais um Sporteca to the Point. A gente está hoje iniciando a nossa segunda temporada, né? O primeiro episódio de 2021 e um primeiro episódio bastante especial para a gente, né? Um parceiro já da Sporteca. Tenho o prazer de conversar com o Leandro Figueiredo, que é diretor de negócios do Atlético Mineiro. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse primeiro episódio aí 2021. Vamos começar o ano com o pé direito, essa vida louca que a gente está vivendo, o futuro já está aí. Então vamos falar de galo, vamos falar de tecnologia, vamos falar de inovação, ou seja, vamos falar do que vocês quiserem. Aqui é sem amarras, então pode perguntar que eu vou responder. Vamos embora. Show de bola, cara. É assim que a gente gosta. Cara, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é te apresentar um pouquinho. Queria que você se apresentasse. Eu sei que você vem de outro setor da indústria do entretenimento, né? Eu sei que você trabalhou já em outros veículos, como Band, e teve uma passagem por uma rádio também, grande de Belo Horizonte, se não me engano, né? Então, comenta um pouquinho como foi essa tua chegada no futebol. Primeiro, existem coisas na vida, JP, que você não escolhe, você é escolhido, né? Então, cá estou, fui literalmente escolhido. Obviamente, você trabalhar em um clube de futebol, principalmente o clube que você torce, acho que isso é muito legal, é muito bacana, mas realmente eu venho de mercado, não venho do futebol, eu venho do mundo da comunicação. Há mais de 10 anos eu atuei como diretor de alguns grupos de comunicação em Minas Gerais, um deles é o Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas até antes de chegar na Band, que foi o local no qual eu vim para cá, após, né, eu trabalhei já num grande grupo de comunicação impressa em Minas Gerais, que é a Centro Editora, que tem o jornal Super Notícia, que durante muitos anos foi o jornal líder de circulação no Brasil. Eu entrei nessa área da comunicação em 2008. Nossa, a gente começa a fazer conta aí, a gente vê que a gente começa, a gente vai chegando nos 40 aí, cara, passando os 40 aí é complicado. Mas bem, fiquei nesse grupo há alguns anos, aí fui para a Band, assumi a gerência comercial TV e rádio Band News em Minas. Logo depois eu recebi um convite para assumir a diretoria comercial de outro grupo de comunicação em Minas Gerais, que é o grupo que tinha jornais, rádios e TV Record também. Eu fiquei durante 6 anos lá, na diretoria de todas as plataformas digitais, inclusive uma grande rádio em Belo Horizonte, que é a 98 FM, que foi a primeira web rádio TV do Brasil. Então, a gente sempre estava um passo à frente na questão de tecnologia, de inovação, de entretenimento, pensando muito na experiência do usuário e como fazer com que o nosso produto, o nosso veículo se tornasse defensor das marcas que se associavam com a gente. Então, a gente falava que a gente não tinha audiência, a gente tinha seguidores também. A gente tinha fãs porque o nosso negócio sempre foi o que gerar conteúdo. E depois voltei para o Grupo Bandeirantes para assumir a diretoria comercial em Minas, aí assumi a diretoria da TV Bandeirantes, da Rádio Band News e do Metro Jornal. Já era uma casa que eu tenho um grande respeito, um grupo que eu tenho um grande respeito, e recebi o convite para assumir a diretoria de negócios aqui do Galo, onde eu cuido de toda a parte de marketing, todos os projetos, todos os serviços, qualquer produto que tenha contato, que tenha latência com o torcedor, que possa ser monetizado, é de minha responsabilidade. Cuido de operações de estádios também, toda a parte, como eu falei, de negócio, captação de patrocínios, o marketing e o programa sócio-torcedor, que é o Galo na Veia, que inclusive vai muito bem aí, foi o programa sócio-torcedor que mais cresceu no Brasil no período de pandemia, né? Saímos aí de 22, 24 mil sócios para 57.400 no dia de hoje. Vamos chegar no Galo na Veia. Eu quero falar bastante sobre esse case, porque é realmente bastante relevante o que foi feito durante a pandemia, né? Mas assim, eu acho que um ponto interessante para a gente falar aqui, Leandro, como foi essa troca, né, de sair realmente de mercado para entrar num clube de futebol, né, um clube centenário como o Atlético Mineiro. Quais foram as principais diferenças que você sentiu, os desafios que você vê que, se a gente compara as suas experiências anteriores com as experiências que você tem vivido hoje no Atlético? Bem, primeiro é um choque cultural, porque como eu venho de mercado, e os mercados no qual eu passei, eu nunca trabalhei em veículos líderes de audiência. Então, a gente tinha que se desdobrar muito, a gente tinha que usar muito a nossa criatividade, muito o nosso poder de persuasão e muito também a nossa adaptabilidade
ao momento de mercado. E eu percebi que no futebol já tinha assim, um padrão pré-definido e queriam ter resultados muito diferentes, mas quando você olhava para a conduta comercial, para a conduta de marketing, acho que para a forma como via o negócio, eu acho que a gente não conseguiria ter bons resultados. Acho que o primeiro ponto foi cultura. Primeiro, entender qual é a nossa real função e o que nós somos. Eu até falo isso com algumas pessoas internas, que é muito do meu ponto de vista e é o que eu acredito. O Atlético, ele é um canhão de comunicação, ou seja, nós somos um veículo de mídia, que eu tenho 9 milhões de apaixonados e eu tenho um time de futebol. Aí as pessoas assustam, mas peraí, Leandro, não, nós temos um time de futebol. Eu falei assim, não, se eu vou pensar fora das 4 linhas, fora dos 90 minutos, e como eu vou perpetuar isso, como é que eu vou gerar receita com isso, como é que eu vou gerar experiência com isso, eu sou um veículo de comunicação, que eu tenho uma latência direta com 9 milhões de apaixonados. Então, a partir do momento que a gente conseguir implementar essa cultura dentro do clube, acho que as coisas foram clareando. E, inclusive, grandes marcas internacionais começaram a se associar ao clube, porque eles entenderam que não era apenas, que o nosso foco, o nosso core business, não é apenas vender patrocínio em camisa e em calção. Vai muito além disso. Vai numa análise de business intelligence, de customer experience, como que eu vou entender a jornada do meu sócio torcedor, o que esse cara quer consumir, como é que eu padronizo o produto para o meu torcedor e como que eu tenho um revenue share desse negócio, como é que essa cadeia, o que quer dizer essa cadeia? Anunciante, patrocinador, clube de futebol e torcida tendo latência, né, nessa triangulação e a gente tendo esse ambiente muito autossustentável. Então, a gente tem N cases aí para a gente discutir e para trazer, que além de receita de patrocínio, que ela é uma receita limitada, a gente começa também a participar dos resultados dos negócios que os nossos patrocinadores geram para a nossa torcida. Então, quando eu falo o que eu assustei? Eu assustei porque o Atlético, apesar que o Atlético já vinha por um processo de transformação. Na verdade, eu dei muita continuidade ao que já estava sendo implantado, que é um processo de governança, que são consultorias estando conosco. Inclusive, eu sou extremamente favorável a ter uma consultoria do lado, até para que a gente tenha transparência e gestão à vista de todos os processos do clube. Eu não tenho ligação política com ninguém, eu não fui indicação de ninguém, pelo contrário, eu sou um cara que estava no mercado, que estou numa posição super legal, super desafiadora no clube, e eu trago muito do que eu vivi durante toda a minha vida. Quero o quê? Para se manter competitivo, você tem que trazer resultado. Como é que a gente traz resultado? Pegando todos os pontos que eu tenho, embalando isso muito bem, entendendo qual é o público que a gente pode ofertar esses novos produtos e serviços e partir para cima do mercado. Literalmente, muita energia empregada nisso, muita motivação, porque como eu tenho um produto que envolve paixão, eu acho que a venda, né? A venda, acho que o grande diferencial dela é, primeiro, a forma como você compra e depois como é que você consegue influenciar as pessoas para estarem dentro desse seu estado mental de soluções que a sua ferramenta pode trazer. Então, o choque ele foi grande no primeiro momento, ainda tem choques, porque depois de 6 meses de casa, você vai começando a ter outras curvas de aprendizados em outras áreas, em outros pontos que às vezes você nem tinha conhecimento que existiam, né? Porque querendo ou não, o futebol é muito dinâmico e o Atlético passa por muita transformação. Então, aqui é um aprendizado diário. Mas o mais interessante é a organização. Tá? Não, muito, muito legal. E um ponto, pegando um gancho no que você falou, 6 meses de casa, né? Então, eu lembro que quando a gente começou a conversar, você estava chegando no Galo e era bem no olho do furacão da pandemia, né? Então, essa foi mais uma pimentinha, né, no início da tua jornada, né? Então, teve um desafio a mais por ter chegado num período tão complexo quanto esse? Sim, totalmente. Muitas pessoas falaram, não vai, você está louco. Eu falei assim, já é aquela história. Eu gosto muito de olhar para os problemas e ver que todo mundo está vendo aquilo, mas nem todo mundo está enxergando a oportunidade. Ver e enxergar são coisas totalmente distintas. Então, o que eu entendi? Poxa, uma pandemia, pior das hipóteses, se a gente não conseguir o resultado financeiro que nós queremos, e nós conseguimos, pelo menos um legado, eu como torcedor, eu vou deixar para o clube. Então, foi quando a gente realmente, nós lançamos o aplicativo para vocês, fizemos muitas mudanças, lançamos novas experiências para o torcedor, tem um que a mais de vir para cá numa pandemia, né?
O Atlético está extremamente competitivo. Existe hoje um conselho dentro do clube, que todas as decisões são extremamente colegiadas, são discutidas e com profissionais de altíssimo gabarito. Então, assim, ainda continua sendo desafiador, mas a pandemia nos ensinou. Eu acho que a gente tem que tirar um aprendizado de tudo isso. Hoje eu posso dizer que o Leandro de 6 meses atrás, ele não existe mais. Então, aquela história, permita-me me apresentar novamente, porque por tudo que eu vivi nesses 6 meses, tanto dentro do clube quanto no cenário pandêmico do Covid-19, eu sou outra pessoa hoje. E quem falar que está igual a 6 meses atrás, parou no tempo, ou fica esperto, meu amigo, porque o mercado vai te engolir. Exatamente. E essa mentalidade é muito, enfim, a gente tem muita sinergia nessa mentalidade, na forma de fazer o negócio e alguns resultados e algumas ações que foram feitas nesse período, algumas um pouco antes, mas que atravessaram a pandemia, né? Enfim, o Galo fez alguns movimentos super interessantes, né? Durante esse período e pensando em gerar valor, em aproximar cada vez mais seu torcedor, né? E a começar, cara, pelo Manto da Massa, que para mim é um dos cases mais legais, que ele parece super óbvio, mas ele tem uma complexidade e ele tem um nível de maturidade, ele exige um nível de maturidade do clube para colocar o torcedor no centro e trazer ele para tomar uma decisão, ajudar o clube a tomar uma decisão, a fazer uma cocriação, né, junto com o clube, de criar principalmente uma camiseta, que é algo que o torcedor vai comprar. Então, tem uma inteligência muito legal por trás dessa ação, mas eu queria entender, claro, quero que você fale dos números, né, porque eles são bastante expressivos. Cara, o que deu para tirar, né, o que deu para aprender de uma ação como essa, né? Primeiro, muita coisa. Eu acho que a gente está na sociedade do conhecimento e da customização. Customização em todos os sentidos, né? Hoje você faz a sua curadoria de conteúdo que você quer absorver. Hoje, antigamente as empresas elas lançavam um produto e você tinha poucas opções e você aceitava tudo. Hoje não. Eu acho que hoje o centro da decisão está focado nas pessoas, está focado no torcedor. Então esse projeto, eu já cheguei no clube, ele já tinha sido executado. Esse projeto traz o torcedor para o centro da decisão. Então realmente ele foi um case não só nacional, mas mundial, né? Mas também teve um resultado financeiro muito interessante, onde a torcida que criou sua própria camisa, mas também gerou muito aprendizado. Você falou muito importante, JP, porque o nível de maturidade ele teve que se elevar, né? Nós erramos muito, mas o mais interessante que errar é você consertar o erro rápido e gerar aprendizado para os próximos. Porque o nosso negócio, nosso core business não é venda de camisa, né? Esse é um dos negócios que nós temos, mas a gente não somos especialistas nisso. Então, isso gerou uma série de conhecimentos técnicos do clube que gerou muito aprendizado e que as próximas edições serão diferentes. Mas, de fato, foi um verdadeiro case. Foram mais de 110 mil camisas vendidas em um tempo recorde, né? Então, aí vem a pandemia, você tem problemas de insumos, que a fábrica, às vezes, não consegue atender essa demanda, que são situações logísticas, são situações que fogem do nosso controle. Aí você tem questões fiscais também, que são novidades que vão aparecendo no meio do caminho. Então, hoje eu posso dizer que o Atlético está preparado para dar um workshop, oferecer um workshop para os clubes que querem lançar projetos parecidos, porque a gente aprendeu muito, batemos muito a cabeça na parede, mas a gente saiu vitorioso dela, que a gente conseguiu a tempo resolver pelo menos 90% dos problemas que nós encontramos pelo caminho. E aí, esse ponto que você fala de errar rápido e aprender, né, tirar lições, isso é super relevante, né? A gente tem uma máxima que a gente sempre fala de errar com velocidade de Ferrari a preço de Fusca, né? Para que os aprendizados eles vão permeando esses novos projetos, esses novos serviços e produtos que vão sendo lançados. Né? Cara, a gente teve o prazer, né, e o privilégio de poder fazer junto, né, com vocês o lançamento do aplicativo, do super aplicativo do Atlético. E, cara, qual tem sido o papel de uma plataforma como essa, né, na estratégia de engajamento com o torcedor? E qual o objetivo do Galo, né, daqui para frente com a plataforma? Né? Porque é um começo, né? E a tecnologia ela não para por aí, né? Então ela vai evoluindo a cada dia. Eu entendo o seguinte, que quando você tem um aplicativo, você coloca mais uma vez o torcedor no centro da decisão, né? Ele tem uma facilidade de consumir todos os conteúdos, todos os produtos e serviços do clube.
a gente consegue ter uma conexão direta e conhecer ele na primeira pessoa, ou seja, que é um BI realmente, para entender um pouco do behavior score desse cara, o que ele consome, e assim vai. Quando eu falo do cara, não estou sendo machista, tá? São os caras e as caras, aí é muito o vício de linguagem que a gente tem. Mas é entender o torcedor de uma forma geral. E também facilita também o nosso acesso a lançamento de novas tecnologias, porque quando eu estou apenas nas plataformas digitais, eu não sou dono daquele conteúdo. Pelo contrário. Então, quando eu tenho um aplicativo, eu sou, como se diz, eu tenho a curadoria de tudo. Então, eu É um ativo consigo... novo, né? Um ativo digital. O termo me fugiu aqui agora, mas eu seria... bem, não me recordo o tema, mas é muito mais fácil para a gente ter uma proximidade e lançar novas tecnologias e novos pontos de conexão e contato fora dos 90 minutos. Então, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E quando você vai fazer uma estratégia em analisar os clusters de mercado, por exemplo, faixa etária, você tem os millennials, você tem a geração X, Y, você tem hoje a juventude prateada, que são as pessoas acima de 60 anos. Cara, com o aplicativo, quando você vai analisar os CX dele, você consegue dialogar com todos esses públicos e, mais do que nunca, criar conteúdos específicos para eles. Não adianta você achar que você vai conseguir conectar com o milênio, porque esse jovem, ele tá olhando para a televisão aos 90 minutos, ele tá no celular, ele ainda tá conversando com alguém, então, ou seja, ele é totalmente multitela. Então, ele tem condições hoje de assistir o jogo pela televisão, ou pelo streaming, como for, ele quer estar no chat, ele quer estar olhando as estatísticas do jogo. Então, vocês podem perceber que daqui para frente nós vamos lançar muitas inovações dentro do aplicativo do Galo, até mesmo porque são mais de 60 mil downloads aí, ou seja, tem muita gente participando, é um ponto de contato muito forte, que, como disse, gera muita latência com o torcedor, e que marca que não quer ter essa informação, né? Como eu disse, a gente não pode passar nunca informação pela lei de proteção de dados, mas nós podemos criar produtos onde o Atlético ele é o movimentador, né? Ele é o elo das marcas com a torcida. Perfeito. E esse é um ponto super relevante, essa network que se cria, né, de apaixonados pelo futebol. A barreira, quando um torcedor do Galo ele está dentro de um aplicativo, de um ativo digital que é do clube, o que impera ali dentro é a paixão, né? E a barreira ela é muito menor, né, para você conseguir Exato. dialogar, para você conseguir informações, para você conseguir entender enfim, as necessidades e o que aquele torcedor quer, né? E nessa linha, Leandro, como que você acha que não só o Super App, né, não só o aplicativo do Galo, mas outras tecnologias podem ajudar o clube a estruturar melhores acordos comerciais, a construir relações mais profundas e duradouras com esses patrocinadores? Como é que você vê essa parte que é bem o teu business, né? Olha, primeiro é criar uma área de inovação. Nós teremos agora uma área de inovação dentro do clube, que nós vamos criar um hub de tecnologia, mas um hub de startups que vão ficar pensando e transpirando o negócio. Então, o futebol mudou, o futebol é totalmente tecnológico hoje, e a pandemia veio nos ensinar isso, né, que a gente precisa criar experiência mesmo estando próximo. Então, com o lançamento desse novo departamento nosso, que está também debaixo da minha diretoria, eu sou extremamente ávido por tecnologia e por inovação, até porque eu sou inquieto por natureza. Eu tenho certeza, cara, que cada dia vai ser uma novidade. E a gente quer transformar o Atlético realmente num case mundial, né, nesse aspecto de inovação, de tecnologia. As marcas têm que se sentir seguras em se associarem a gente. Fechamos recentemente um patrocínio com uma empresa grega, que é um site de apostas, que é a Betano. Então, foram 5 meses de negociação. Então, existe sim, ficou latente para mim a insegurança do capital estrangeiro em entrar no país, principalmente associar o futebol brasileiro, pela inconstância que são as nossas gestões. Se você fizer uma análise, você tem a América do Sul, você tem grandes marcas se associando aos clubes, mas no Brasil você não tem, você tem muitas marcas locais. Então, isso é muito ruim. Então, o futebol precisa se profissionalizar, o futebol precisa estar ligado à tecnologia e inovação, porque o mundo mudou. Então, a gente tem que mudar tudo isso também. Perfeito, perfeito. A leitura é perfeita. E assim, a gente falou de algumas ações, algumas iniciativas que o Galo fez nesses últimos meses, né? Último ano, a gente pode colocar assim. Cara, embora nem todas elas sejam 100% baseadas em tecnologia, né? Elas têm algum nível de inovação, né? E isso já traz
resultados concretos para o clube, né? Então, você estava comentando antes que o programa de sócio torcedor do Galo na Veia dobrou, mais que dobrou o número de sócios, né? E falando sobre esse programa especificamente, quais foram os fatores, na tua visão, as ações, enfim, que você acredita que tenham contribuído para que isso possa ter acontecido? Olha, eu acho que foi primeiro o manto da massa, quando a gente deu voz para a torcida e a gente condicionou que a compra deveria ser através do sócio-torcedor, a gente teve um crescimento exponencial aí. Depois vieram os investimentos também no time, né? Foram um investimento com grandes jogadores e o Atlético hoje realmente está um time extremamente competitivo, né? Então você percebe que para esse ano aí, certamente, a gente vai disputar as principais competições e então isso, querendo ou não, inflama muito a torcida. Paralelo a isso, nós temos campanhas para chamar a torcida para vir junto com a gente. As nossas campanhas não são campanhas utilizando apenas artistas, são campanhas utilizando os torcedores, com as expressões deles, respeitando a cultura do torcedor e conectando com ele. Então, nós embalamos a cidade inteira em diversos veículos de comunicação, convidando o torcedor para fazer o Galo cada vez mais forte. Por que o termo forte? Porque o nosso hino tem isso, né, do Galo forte e vingador. Então, a gente pegou um ícone que já tem essa conexão com a torcida e desdobramos ela em uma campanha de comunicação e nos mantivemos vivos, né, na mente do torcedor. Então, nós fizemos lives, por exemplo, lives com ex-jogadores, no caso do Éder Aleixo, apenas para sócios torcedores, produtos inéditos, onde você não consegue comprar, você faz o resgate através do aplicativo. Investimos muito em conteúdo, lançamos um estúdio do Galo, porque, como volto a dizer, na minha avaliação, eu sou um canhão de comunicação. Então, cada vez mais eu tenho que gerar conteúdo, e quanto mais conteúdo eu gerar, maior vai ser a minha relevância. Então, em breve, vocês vão ver que o Departamento de Comunicação vai lançar conteúdos super legais, envolvendo todos esses públicos que eu falei há um tempo atrás aí, nesse nosso bate-papo, sobre a importância de falar na primeira pessoa com esses públicos, desde a criança até a juventude praticada. Então, a gente não parou. E também nós fomos em detalhes que podem parecer básicos, mas, às vezes, o básico, ele é o essencial e fundamental para que você cresça a base. É o quê? É você dando possibilidades, às vezes, para o torcedor que não consegue pagar o ano inteiro, ele quer pagar mensal, ele quer pagar por boleto, ele quer pagar no débito automático. Às vezes, tem muitos torcedores que não são bancarizados. Uma parceria com o Banco BMG, que é o Banco da Massa, aqui no Galo. Batemos mais de 50 mil contas. Então, a gente vai criando. Se a gente tem um problema, que é o meio de pagamento, a gente traz os nossos parceiros para que eles solucionem esse meio de pagamento, que me ajuda. Ele abre mais contas, eu recebo uma grana por isso, de patrocínio, e eu ainda consigo elevar o meu sócio torcedor. Então, o pilar nosso de estratégico é sempre pensando nisso. Não adianta uma marca hoje chegar, bater na porta do Atlético e falar, opa, quero comprar tudo. A segunda pergunta para ele é, o que você vai gerar de benefício para o meu torcedor? Porque senão a parceria não é duradoura, ela é de tiro curto. E não dá para toda vez você ter tiro curto, porque isso impacta em logística de produção, você não tem insumo de camisa. Olha o que o mundo está vivendo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Eu tenho que parar de olhar para a árvore, eu tenho que olhar para a floresta. Porque qualquer coisa que a gente não planeje bem, que seja o lançamento de um patrocínio aqui, eu vou ter um gargalo com o torcedor e posso ter gargalo também de logística e de entrega. A gente aprendeu muito isso esse ano, sabe, JP? Então, hoje, o nosso nível de maturidade para tomada de decisão dentro do clube, poxa, é infinitamente maior do que há 6 meses atrás. Cara, sensacional. Sensacional, porque muito interessante a gente ouvir isso de uma instituição centenária como o Atlético Mineiro, e às vezes isso não é levado para fora, né, Leandro? Então, é por isso que a gente quer também cada vez mais conversar e dar voz para que a gente possa levar essas mensagens para empreendedores, para quem tá dentro de startups, para que possam se aproximar de clubes como o Atlético, que estão com essa mentalidade inovadora, e para que juntos possam criar realmente soluções que vão impactar lá na ponta, né, do negócio, o torcedor. Enfim, são vários pilares de inovação que a gente pode falar aqui no futebol, né? Mas agora entrando no tema de inovação, cara, a gente fala muito em inovação, às vezes é complexo de definir, né? Mas quando a gente fala em inovação, a gente está falando em identificar problema, desenvolver iniciativas que possam trazer soluções mais eficientes, né? E com menos recursos para solucionar essas necessidades, né?
seja ela tecnológica ou não, né? Pode ser uma inovação super simples em um processo que vai fazer com que o clube tenha poupe uma grana em determinado processo, né? Então, você falou que o Atlético pensa já e está estruturando uma área de inovação, né? Como é trabalhar sob a perspectiva de inovação em uma instituição centenária como o Atlético, né? Quais são as principais barreiras, desafios culturais, etc. Eu acho que o desafio cultural, mesmo sendo uma instituição centenária, é, ela é interna. Ela é interna. Por isso que eu estou trazendo pessoas de fora. Hoje eu não tenho pessoas suficientes aqui dentro para assumir uma área de inovação. Até porque debaixo de inovação eu tenho esportes, games, eu tenho aplicativo, eu tenho o streaming, né? Eu tenho as minhas plataformas de conteúdo integradas à tecnologia e tal. Eu acho que o maior desafio seria se o gestor tivesse resistência a isso. E como eu sou totalmente ávido por esse departamento e eu entendo que isso não é nem o futuro, isso já é o presente, então quando eu vou conversar com uma startup, quando eu vou conversar com um hub de tecnologia, é muito fácil essa linguagem para mim. Aí se você fala, Leandro, mas quais que são as tecnologias que você quer trazer? Cara, tem tanta tecnologia chegando para a gente, que eu preciso realmente criar um núcleo, criar um grupo de discussão para que a gente monte um planejamento de curto, médio e longo prazo para saber quais são as tecnologias que nós mais necessitamos, primeiro, do ponto de vista de novos produtos, e a outra para solucionar gargalos que eu tenho no dia a dia da estrutura. Eu acho que eu tenho que saber dividir muito bem isso, porque se eu for aceitando tudo, cara, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Startup, para mim, é aquela história, né? Uma vez eu li, eu não me recordo qual foi o autor. Startup é o quê? É você pegar uma panela de uma macarronada, imagina uma macarrão à bolonhesa, você enfia a mão dentro dessa panela, enche a mão e manda na parede. Alguns espaguetes é que vão ficar nessa parede, os outros todos vão cair. Isso quer dizer o quê? Curadoria, é foco. Então, se eu não tiver isso, a gente vai ter um hub de inovação no Atlético só por causa de marketing, mas efetivamente não vai trazer resultado. E aqui o compromisso do clube hoje, nosso compromisso, até porque eu sou avaliado pelas consultorias, eu sou avaliado por todos os meus ramos de atuação. Eu tenho que dar resultado independente do que seja. Então, a gente não pode brincar com isso e tem que ter isso muito bem organizado. Então, aqui, respondendo a pergunta de uma forma simples, o problema aqui, se for cultural, é zero nesse quesito, porque eu sou responsável pelo departamento e gosto dessa área, então vamos que vamos, vai ser mole para a gente. Show. Mole no bom E, sentido. e essa área de inovação, como é que você pensa em relação à estruturação física dela dentro da organização ou numa célula separada, como várias empresas fazem? Olha, a gente não chegou ainda num formato, onde, inclusive, eu estava discutindo isso com um dos diretores aqui do Atlético. Eu primeiro tenho que ver a minha capacidade estrutural, porque em 2022, no final de 2022, nós já vamos para a Arena MRV, onde vai funcionar o nosso escritório. Então, lá vai estar todo mundo junto, porque lá vai ser um place assim, pô, de muita tecnologia, de muita inovação, de experiência, vai ser incrível, vai ser incrível. Mas, atualmente, eu tenho uma limitação do espaço físico. Eu queria tê-los perto para facilitar a comunicação, mas eu acho que ele tem que ter, sim, uma vida própria. Mas ele tem que estar, pelo menos, linha pontilhada aqui com a gente no dia a dia, para que eles também transpirem essas nossas dificuldades. Porque muitas das vezes a gente é engolido pela estrutura. E como você já está naquele piloto automático, você não consegue, às vezes, ver algumas saídas, algumas soluções, às vezes até gargalos que você tem. Isso é normal. Você pode perceber quando um gestor sai, entra um outro gestor, às vezes ele acha um ponto ou outro que não está conectado, porque o outro já estava há 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, isso aí é do ser humano, né? É do ser humano. Eu faço até uma analogia. Todas as vezes que você viaja de carro, a ida é sempre mais demorada do que a volta. Você pode perceber isso. É porque no início o cérebro está captando uma série de coisas novas. A volta não tem novidade. Então, quando você entra numa rotina e não tem tanta novidade mais do processo e tal, você começa realmente, às vezes, a não ver algumas ciladas que você tem no caminho. Então, tê-los perto da gente, acho que vai ser legal. Legal, legal demais. E assim, a gente, enfim, várias conversas que a gente vem tendo aqui na Europa também, né? E só um comentário rápido. A gente estava conversando com o Sevilha há uns dias atrás, e aí quando eu peguei o cartão do responsável pela área lá, estava o título como diretor de R&D, né? Então, o Sevilha tem uma área que só prospecta, faz curadoria de novas tecnologias, faz pesquisa de novas tecnologias, inovações que podem servir para o clube
baseado nas estratégias e nos objetivos de médio e longo prazo que foi definido pela gestão. Então, cara, isso é vital, né? É sensacional como isso tem evoluído e é muito bacana que o Atlético pense dessa forma e, cara, vai gerar muita oportunidade, sem dúvida, para muita gente aí em BH, no Brasil inteiro, né? Porque imagino que isso não tenha limites. Mas, enfim, uma das coisas mais importantes é entender quais são as suas as necessidades, né? Fazer esse assessment, ter esse diagnóstico. Exato. Exatamente. Então, é muito alinhado com o que a gente pensa. Quero eu um dia ter esse cargo aqui para que ele possa ficar prospectando. Porque eu acho que você tem que ter uma gestão muito, muito alinhada, né? Porque se você tiver um departamento só de prospecção, se não tiver alinhado aos pilares estratégicos, nossa, aí vai virar, nada vai funcionar e depois nós vamos transferir a culpa para a tecnologia, né? E para a Sim. inovação. Então, pô, meu sonho é ter esse cargo aqui no Atlético, quem sabe, no futuro próximo. Chegaremos lá, chegaremos lá. Tem uma curva de aprendizagem, de maturidade que é necessário entender e respeitar, né? Também uma coisa que a gente aprende muito quando a gente está nessa estrada, né, Leandro? E aí, quero ver se até se você concorda comigo nesse ponto, mas é que a gente não pode chegar num lugar que é mais conservador, ou que tem um histórico mais conservador, e colocar os dois pés na porta e querer mudar tudo do dia para a noite, né? Tem que pisar em ovos e ir fazendo, tendo quick wins, né? Tendo vitórias rápidas aí para que esse setor de inovação, para que essas novas tecnologias se provem, né? E a gente consiga mostrar que isso está do nosso lado, né? Está do lado da gestão. Não, exatamente. Eu acho que você tem que respeitar, sim, a cultura e o tempo dos negócios. Só que você também não pode deixar isso prejudicar o seu trabalho. Eu acho que você tem que ter uma linha tênue ali de equilíbrio muito grande. Porque tem hora que você tem que dar a voadora. E na hora que você dá a voadora, e lá na frente o cara vai olhar para você e falar assim, olha, ainda bem que você me deu essa voadora, porque a voadora não me machucou, ela me empurrou. Então, aí depende muito de posicionamento, né? Desde que a cultura não te engula e te Legal. mate profissionalmente e limite os seus principais skills. Eu aprendi isso muito, sabe, nesses anos de vivência de área comercial, de inovação digital, que eu tive momentos que eu tentava implementar algo e não conseguia. E com o tempo, você começa a ter uma série de frustrações, porque são valores seus que são feridos. Então, você, como profissional, você não consegue trabalhar na sua máxima potência, né, com o seu maior desempenho, porque a cultura e a estrutura não deixam. Aí eu acho que você tem que repensar até onde você está, para ver se faz sentido isso para a sua vida ou não. Perfeito. Essa alocação de recursos humanos para que as pessoas estejam onde realmente elas deveriam estar, né? Esse papel do gestor, cara, é fundamental para que elas possam, como você falou, trabalhar na máxima potência, porque é aí que as energias elas se unem e levam o clube, a organização, enfim, o que for, para os objetivos, né? E, Isso. cara, assim, a gente gosta de encerrar, assim, perguntando se tivesse uma única, não sei se dor ou maior desafio, ou uma das grandes oportunidades que você enxerga que poderia ser resolvida no Galo, onde você atacaria primeiro? Qual seria? Deixa eu ver se eu entendi. Se eu tivesse que priorizar uma ação dentro do clube hoje, o que eu faria seria Envolvesse tecnologia e inovação? Se a gente pudesse jogar esse desafio para o mundo, né, e para que a gente pudesse colher, daqui a um tempo, de repente, soluções, tecnologias que possam ajudar. eu acho o primeiro sócio digital. Para mim é o sócio digital. Para mim a principal atitude dos clubes hoje. É uma forma de você mostrar o futebol por um outro prisma, por um outro olhar, e o torcedor escolher por qual visão ele quer ter, ele quer conhecer o clube dele. Mais uma vez, ele no centro de decisão, né? Eu acho que eu investiria 100% dos meus esforços nisso, que são os faturamentos com recorrência, que nós já entendemos que são o futuro. Você tem cases aí que dispensam comentários, como Netflix, Amazon, Spotify, e assim vai, né? E eu criaria muito mais conteúdo, principalmente explorando uma comunicação 360, com plataformas digitais com temas mais técnicos, com temas mais populares, com temas mais leves, alguns mais polêmicos, que aí você consegue ter um alcance de comunicação maior. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pelo podcast. Então, assim, em resumo, eu faria toda uma estratégia de sócio digital
com todos os pontos de contato assim, de veículos de comunicação, de conteúdos à disposição desses caras. Eu hoje no Atlético eu faria isso porque eu conseguiria, além de ter uma amplitude maior de conexão com o torcedor, que eu não falaria somente com o torcedor local de regiões primárias e secundárias de Belo Horizonte ou de Minas Gerais. E, geralmente o sócio-torcedor, ele paga para que ele tenha uma rede de benefícios, mas que ele tenha descontos em ingresso. Mas quantos por cento dos seus torcedores vão ao campo? Essa é a pergunta. Do universo todo de torcedores que existem no Brasil, quantos fazem parte do programa de sócio-torcedor? E o sócio-torcedor é uma receita recorrente. Não adianta você só querer aumentar o custo para o torcedor. Você tem que aumentar o ticket médio dele através de outros serviços, outras prestações de serviços de produto. Então, resumindo, transformando uma análise longa numa análise curta, sócio digital. Esse é o futuro desse negócio. Porque ele tem recorrência, você conecta com o torcedor em qualquer parte do mundo. E mais importante, você internacionaliza o seu time. Perfeito. É isso aí. Às vezes eu vou ter um cara na Holanda, que legal, o Atlético foi na final da Libertadores, gostei desse time. Começa a me seguir, começa a me pagar. Então, não tem espaço mais, não existe mais barreira. Esquece, gente, o jogo não está só nos 90 minutos, nas 4 linhas. O restante, o jogo é aqui fora. E aqui fora também a gente tem que ter time, né? Tem que ter time de marketing, time comercial, time de inovação, time de operação de estádio. Tem que ter time, porque o time tem torcida, a equipe não. Então, eu acho que a gente também tem que mudar essa gestão de pessoas do futebol. Maravilha. Cara, foi assim, inspirador. Realmente é muito fácil conversar quando a gente tem ideias muito alinhadas, né? Enfim, poderia ficar falando algumas horas aqui sobre cases, sobre inovação, sobre tecnologia, que nós somos apaixonados. E Sim. quero respeitar o teu tempo aí. E, cara, queria agradecer a tua disponibilidade. Sei que não está fácil, mas muito obrigado. Deixa um recado final aí para o pessoal e quando quiser, aqui a casa é tua. Vamos lá, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que esse conteúdo assim, ele passe na mão de muitas pessoas, inspire as pessoas a primeiro acreditar, a trabalhar muito, a ter crença, a ter fé, porque muitas vezes ter fé é a gente acreditar no que a gente não vê. Né? E às vezes a gente fica muito seguro na tomada de decisão, principalmente no mundo do futebol, porque qualquer coisa que você faça reverbera muito, né? Porque se lidar com a paixão, e quando você lidar com a paixão, a racionalidade, muitas das vezes, ela não prevalece. Então, o que eu digo para as pessoas assim, vamos se manter firme, isso vai passar, a gente já começou a ver uma luz no fim do túnel, que é a vacina, então, mas a gente tem que sair mais forte disso. E eu acho que a pandemia ensinou muitos clubes. E o Atlético sai mais forte, o Atlético sai mais competitivo de tudo isso. O Atlético mudou toda a sua diretoria. Então, foi um processo de transformação muito benéfico para o clube, e os números dizem isso, né? Os patrocinadores novos, as novas plataformas, e assim vai. E a gente está só engateando, a gente está só no início. Então, pessoal, aqui é Galo, vamos que vamos, e que esse ano seja um ano muito próximo para todos nós, e de muita proteção e muita saúde, né? Vamos que vamos. Beleza, fechou, pessoal. Tchau, tchau, um abraço. Um abraço.